Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo aí sobre empreendedorismo bíblico, né? Eu não sei se vai dar tempo de a gente falar alguma coisa da Bíblia, mas eu queria deixar com vocês aqui as minhas credenciais para estar abordando esse tipo de assunto, que eu julgo ser importantes para que eu possa abordar esse assunto aqui com vocês, tá certo? Ah, eu fiquei devendo isso para vocês do vídeo passado, que eu falei que ia falar, acabei não falando. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Eu não sei se a gente vai dar para a gente abordar alguma coisa sobre a palavra, mas se der, vai ser Filipenses 4, tá bom? Bom, quais são as minhas credenciais para estar falando sobre esse assunto? A primeira de todas, né? Nunca passei fome na minha vida, tá ok? Eu nunca, na minha vida, desde a minha infância, nunca faltou para mim o que comer, o que beber, nunca faltou para mim brinquedos na minha infância, ok? Ah, nos natais, ano novo, né, eu sempre ganhava brinquedos, a gente se reunia na minha família lá, e os meus primos até sempre ganhavam os brinquedos mais desejáveis por mim. Eu não tinha o melhor carrinho de controle remoto, mas eu tive um carrinho de controle remoto. Eu tinha uma caixa cheia de brinquedos, né? Meu pai, ele sempre foi cristão, ok? Sempre foi determinado. Um homem determinado é a palavra que eu gosto de usar para descrever o meu pai. Hoje, graças a Deus, todos são, né, na minha família, mas principalmente eu gostaria de falar do meu pai, porque meu pai sempre foi cristão, meu pai caminhoneiro, minha mãe enfermeira, auxiliar de enfermagem, e nunca faltou na nossa casa o pão. Tinha casa própria, um teto, tinha até um automóvel, não era o automóvel, mas era um automóvel que nos levava para cima e para baixo, era um Fusca 72, se eu não me engano, até novinho para a época, um Fuscão, certo? Que levava a gente para cima e para baixo. Tinha pessoas, né, principalmente na nossa família ou na nossa comunidade onde a gente congregava, que tinha carros melhores, porque lá tinha gente de todas as áreas da sociedade. Tinha juízes, advogados, tinha empresários, né, que com certeza tinha veículos melhores que o da minha família, tá? Mas a gente tinha veículo também, a gente tinha um carro, ok? Nunca faltou comida, a gente viajava de vez em quando, não sempre, né? Não todo ano, não duas, quatro vezes por semana, não íamos para a praia todo ano, certo? Mas a gente viajou bastante, foi para Campo Jordão, foi para a praia, a gente se divertiu. Então, ou seja, Deus providenciou para minha família tudo, tudo. Isso eu acho que é algo que me credencia para estar falando sobre esse assunto. Eu posso não ter tido os melhores brinquedos na minha infância, mas eu tinha uma caixa cheia de brinquedos, tá? Eu tive sempre o que comer, o que beber, pude comer chocolate se eu quisesse, ok? Tinha acesso a frutas, a todo tipo de coisa. Tive acesso a estudo. Eu não tive acesso a estudo particular, como alguns colegas meus, mas eu tive acesso a estudo, a educação, certo? Então eu acho que esse tipo de coisa são coisas que me credenciam para estar falando sobre esse assunto, sim. Nunca me faltou trabalho quando eu procurei trabalho, certo? Deus nunca me deixou faltar. Aconteceram situações em que eu fui dispensado da empresa, sim, mas teve casos em que o trabalho veio atrás de mim. Só que eu era uma pessoa que eu não escolhia trabalho, tá ok? Eu tô precisando trabalhar, tô precisando garantir o pão, certo? Então, o que aparecia, eu entrava de cabeça e Deus proverá. Eu sempre tive muita base com os meus pais que se esforçavam ao máximo no trabalho, ok? E teve uma situação comigo, quando eu trabalhava no Hospital Santa Helena, em que eu já era casado naquela época, e eu precisava ganhar um pouco mais, porque eu estava ganhando muito pouco, eu não estava dando conta, era só eu que trabalhava, né? Apesar de que eu tinha uma casa, ao qual os meus pais construíram para mim, né? Tinha um carro, um Gol CL,
eu não lembro o ano agora, acho que era 90, 91, certo? Que bebia uma gasolina lascada, porque era 1,6, né? E muitas obrigações. Eu pagava a mensalidade do terreno onde foi construída a minha casa, e no final das contas, meus pais me ajudaram e eu também quitei aquele terreno com a ajuda dos meus pais. Teve momentos na minha vida, né, que eu passei, eu não tive dinheiro, eu fiquei quase 5 anos com o nome negativado, com cheque sem fundo para correr atrás, ok? Foi uma situação difícil, mas nunca me faltou o que comer e o que beber. Na minha vida de casado, a parte mais difícil, né? Eu fui sustentado por um anjo chamado Davi, que dava x-tudo pra gente, mesmo sabendo que os nossos cheques iam voltar, ele aceitava, né? Mas, no final das contas, eu peguei todos os cheques que haviam sido devolvidos e resolvi a questão. Meu nome tá limpinho que nem bundinha de nenê, que acabou de ser trocado. Né? Então, voltando a essa situação aí que eu estava falando do hospital, para mim mudar de setor, eu era recepcionista no hospital e eu precisava me tornar um faturista. Né? O faturista ganhava um pouco mais, né? Na época estava tendo uns problemas lá de troca de pessoal, de gerência, né? E começou muita perseguição ao pessoal da recepção, e eu era no horário da noite, e eu fui retirado do horário da noite por confusões, por problemas, né? Na época. E eles começaram a me jogar em horários ruins para que eu pedisse demissão. E eu ganhei a simpatia de uma pessoa lá, a dona Silvia, e eu falei, ó, me coloca no faturamento, dona Silvia, né? Fala, mas se não der certo lá, você vai sair da empresa. Tudo bem, se eu sair da empresa, mas eu vou arriscar. Aí eu entrei nesse setor, faturamento, comecei a trabalhar nesse setor de faturamento, né? E no começo, né, eles me acharam muito lento para o setor. E tava todas as vias e começaram a jogar, né, um setor que só tinha mulheres, né? Você pode imaginar como eles se sentiram ameaçadas, porque no lugar onde tem pessoas que têm TPM e menstruação, de repente colocam um cara que não tem nada disso, que todos os dias do mês é exatamente igual, né? Como é que vocês acham que elas se sentiram? E pessoas aposentadas, né? Tinha duas pessoas que eram aposentadas no setor, então elas se sentiram muito ameaçadas e começaram, né, a ensinar daquele jeito, né? Se vira, se vira. E a dona Silvia chegou a falar, tá difícil, hein? Você tá muito lento, né? Tá bom, dona Silvia. E como é um hospital, vocês sabem que funciona 24 horas, né? Aí tinha um prazo para entregar, né, o faturamento, acho que era todo dia primeiro, né? Tinha que entregar o faturamento e eu tava com uma pilha enorme de conta para faturar. Aí eu falei, eu vou faturar esse negócio. E todo mundo fazendo as coisas, eu sei, né? A gente percebe. Fazendo as coisas para dar errado, né? Porque elas se sentiram muito ameaçadas. Hoje eu posso dizer isso. Então elas estavam fazendo de tudo para que eu desse errado, para que elas se fossem colocadas. Nós somos as únicas que conseguem funcionar aqui, né? Eu virei à madrugada. Liguei para minha esposa, ó, o negócio é o seguinte, eu vou ficar a madrugada inteira aqui, mas eu vou resolver isso. Eu fiquei a madrugada inteira, trabalhei a madrugada inteira e faturei tudo que eu tinha que faturar. Deixei só umas 10 contas para faturar. E no dia seguinte, né, a dona Silvia tinha estipulado para a outra menina que já era faturista para me ajudar, para que desse conta de entregar no dia, né? Aí ela chegou para trabalhar, eu já tinha descido, né, porque tem o refeitório. Tomei o café da manhã no hospital. Aí eu voltei, tô lá trabalhando, né? Ela chegou, Fábio, me ajuda, me passa as contas que eu preciso faturar de endoscopia, de colonoscopia, né? Falei, não, já terminei. Só falta essas aqui da emergência, que é mais tranquilinha, as fichinhas é menorzinha, né? Você terminou? Uma cara de surpresa, você terminou? Terminei. Não era para fazer? Então, tá feito. Mas tudo aquilo você terminou, Fábio? É, ué,
Ué, por quê? Qual que é a surpresa? Não era para terminar? Não era para fazer? Era. Então, tá feito. Aí a dona Silvia chega, né? Isso é às 7 horas da manhã, eu já tava lá. Aí a dona Silvia chega lá para umas 8h30, 9 horas, né? Ô Fábio, passa as contas para. Eu não lembro o nome da menina, acho que é Elaine, não sei. Passa as contas para Elaine fazer. Aí eu falei, que contas, dona Silvia? As que você não deu conta de fazer. Falou desse jeito para mim. Não, dona Silvia, então tá tudo feito. O quê? Tá tudo feito? É, tá tudo feito. Nossa! A mulher só faltou dar uma piruleta. Dar uma piruleta. Então, são coisas como essa, meu irmão, minha irmã, que eu acredito que me qualificam para falar com você sobre prosperidade, sobre empreendedorismo, ok? E todo mundo ficou surpreso e eu fiquei 2 anos no setor e eles foram passando internação para mim também fazer. Aí no final das contas eu estava faturando todas as contas do principal convênio do hospital, que aqui em São José do Rio Preto é o convênio Unimed, né? Então no final das contas eu estava faturando aquilo que foi designado para mim fazer e ajudando ainda as outras. E no final das contas, elas viram que eu não era ameaça nenhuma e a gente se tornou amigos, graças a Deus. Né? Então, é sobre isso, meu irmão, que é empreendedorismo. Você tem que se mostrar para o trabalho. Isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que sempre se esforçaram. Meu pai trabalhando, fazendo hora extra, rodando de madrugada. Minha mãe também trabalhando, fazendo marmita. Ela trabalhava à noite no hospital, no mesmo hospital, que foi, aliás, eu até entrei nesse hospital, no Hospital Santa Helena, por causa dela, porque ela arranjou para mim conseguir trabalhar lá, ok? E sempre trabalhando, e ela trabalhava à noite, e de dia ainda ela fazia marmita para vender para as amigas. Fazia marmitex de feijoada, de torresmo, de vaca atolada, sei lá, um monte de coisa. Tá? Então, ou seja, a minha vida e o exemplo que eu tenho dentro de casa é esse: trabalho, né? Como diz o texto, já está acabando os tempos, estamos 12 minutos, né? Isso é Gênesis, né? Eu não vou procurar, não. Tá lá em Gênesis. Você procurar lá nos primeiros, logo que Adão pecou, né? Deus falou para ele: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, o que eu quero dizer para você... acabou sendo o nosso versículo de hoje, não vai ser Filipenses, não. Vai ser esse... Vamos procurar? Vai ficar bonitinho? A gente tem uns minutinhos sobrando aí. Do suor do teu rosto. Tá lá em Gênesis 3, versículo 19, né? Vamos achar aqui na Bíblia. Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó retornará. Então esse vai ser o nosso versículo, tá? Pra gente falar de Bíblia, não terminar o vídeo sem ter falado alguma coisa de Bíblia. Então do suor do teu rosto eu conheço vários testemunhos de pessoas, né? Eu não quero puxar sardinha pro pessoal da minha congregação, não. Mas na minha igreja, né, se você puder, tiver curiosidade, pesquisa aí na minha igreja, Cabana Church, dá um naipe na fisionomia da Bispa Geisa, tá ok? Bispa Geisa, não pedi tua permissão para falar. Se não tiver, só me fala que eu me retrato, por favor. Dá um naipe na figura da Bispa Geisa. Você consegue imaginar aquela mulher trabalhando de doméstica porque não tinha como comprar o pão? Ela fez isso. Então não é sobre você ter sorte, é sobre você ter disposição para o trabalho. Ok? Deus abençoe sua vida, a gente já encerrou aqui. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que vão ver esse vídeo hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.